Minha história começa numa palavra que marcou a minha vida por muito tempo: medicina. Desde muito pequena, planos foram traçados para mim, e o maior deles era de que eu seria médica. Aqui, por exemplo, está uma foto minha com a minha primeira maletinha de médica no meu aniversário de 1 ano, e minha mãe botou no álbum entre parênteses, sugestivo, mas sem pressão, hein? Nessa brincadeira, chegou o último ano da escola e a única perspectiva que eu tinha na minha vida era de ser médica. Meu pai brincava comigo que ele me dava várias opções de carreira até. Eu podia ser cardiologista, dermatologista, oftalmologista e assim vai. E assim eu passei os 3 anos mais miseráveis da minha vida fazendo cursinho para entrar na faculdade. E toda vez que eu não passava no vestibular, meu pai me perguntava: cadê aquela menina que só tirava nota boa e que se destacava na escola? Só que aquela menina foi perdendo brilho no olho, insistindo numa coisa que nunca foi uma paixão para ela, e sim apenas algo que já era conhecido e seguro. Até que chegou 2022 e eu comecei a ter certeza de que aquilo não era o meu caminho. Mas aí vinha a próxima pergunta: e o que é que eu vou ser então? Porque eu não tinha um sonho profissional, ou pelo menos eu achava que eu não tinha. O meu maior sonho era, e continua sendo, na verdade, ser mãe. Nenhum dessas crianças são minhas, tá, gente? São meus primos e irmãos mais novos, mas eu sou absolutamente apaixonada pela maternidade e também pela ideia de gerar um filho. Acho que a ideia de você criar um ser humano que não existia é absolutamente fascinante, e eu sou apaixonada pela pureza e pelas páginas em branco que são as crianças. Só que tinha um problema: ser mãe não dá dinheiro e ninguém vive só de amor. Se eu queria ser uma boa mãe, eu queria também poder dar para os meus filhos todas as oportunidades que eu tive quando criança. E minha independência financeira nunca foi algo que eu botei em questão. Eu nunca ia me deixar ser sustentada por ninguém, muito menos por um homem. Então eu tinha que achar uma saída, achar algo que eu gostasse e que desse dinheiro. Então eu fui buscar as respostas lá nas minhas raízes, lá na Mariana de 7 anos, e pensar no sonho mais puro que eu tinha quando criança: ter uma barraquinha de limonada daquelas que a gente via em filme. Desde pequenininho eu era muito interessada em ganhar meu próprio dinheiro, acho que porque eu entendi o poder que vinha com aquilo. Só que eu morava no Brasil e meus pais nunca iam deixar que eu fosse pro meio da rua para fazer esse tipo de coisa. Então eu tive que bolar outro jeito de ganhar dinheiro. Foi que eu comecei o meu primeiro negócio. Comecei a vender bolinha pula-pula na escola. Na época eu comprava a bolinha por 50 centavos e vendia por R$ 1. E para isso eu usava o astuto argumento de que a minha bolinha você podia escolher, ao invés de arriscar ganhar uma que você não gostasse. E nisso eu vendi a minha coleção inteira de bolinhas. E foi apenas o começo de uma grande jornada vendendo coisa na escola. Eu comecei aí a fazer aula de pintura e descobri uma nova paixão. Essa era a minha professora de pintura, a professora Sônia, e foi uma das pessoas mais alta astral e iluminadas que eu já conheci na minha vida. Foram 5 anos de aula de pintura, eu tive quadros meus expostos em feiras de arte e cultura na Universidade Federal do meu estado. E conforme fui aperfeiçoando essa habilidade, eu comecei a vender também os meus quadros para familiares e para amigos mais próximos. Eu amava, eu adorava, na verdade, tudo que era relacionado à arte, tudo que era relacionado a artesanato, que mexia com as mãos. E aí, mais pra frente, eu comecei a fazer outras coisas de artesanato também para vender na escola. Eu usava biscuit para fazer chaveiro, imã de geladeira, lápis e uns bonequinhos. E eu levava tudo para vender. Fiz até adesivo uma época para vender. Eu comprava EVA e levava pra escola, botava fita dupla face atrás e dizia que era adesivo e eu usava para vender. Até que eu era dedurada e eu tinha que parar de vender por um tempo até que a poeira baixasse, porque na minha escola era proibido vender qualquer tipo de coisa. Isso se seguiu pela maior parte da minha infância, até que chegou os meus 12 anos e eu comecei o meu melhor empreendimento, eu diria. Um dia eu estava assistindo no YouTube e me deparei com um tutorial de como fazer cupcake. Eu achei o máximo e disse: vou começar a fazer cupcake para vender. Na época eu não sabia nem como ligar um fogão, mas eu enfiei isso na minha cabeça e eu fui lá e fiz. Foi um sucesso. Eu mandava no grupo da sala do WhatsApp que levaria os cupcakes no dia seguinte e os meus amigos faziam uma lista de reserva. Então, quando eu chegava na escola, todos os cupcakes já estavam vendidos. E essa foi uma coisa que eu passei a amar fazer: bolo, torta, sobremesa. Todo esse tipo de coisa foi uma coisa que eu me apaixonei pela cozinha. Só que aí chegou o 9º ano e eu tinha acabado de fazer 15 anos e eu fui fazer intercâmbio no Canadá. Eu passei 6 meses lá e foi uma experiência indescritível. Isso por 3 motivos. O primeiro é que eu pude lidar com uma cultura nova, pude lidar com um padrão de vida novo e um horizonte novo também. Fora a língua, né? Apesar de que eu acho que esse foi o aprendizado menos relevante dessa experiência, porque é tanta coisa que você aprende que isso fica em segundo plano. E aí chegou o fatídico dia da panela. Nesse dia, a minha host mom, que tinha 3 filhos e 3 empregos, foi demitida de um dos trabalhos dela. E as contas que já eram apertadas iam ficar ainda mais. Nesse dia, ela teve um surto. Literalmente começou a bater uma frigideira na cabeça dela, até que ela entortou a frigideira no formato da cabeça. E ela gritava que odiava a vida dela, que era uma fracassada, e eu fiquei apavorada e eu quis trocar de casa. Até que a minha host sister, a Maquela,
entrou no meu quarto e foi me contar toda a história da vida dela, desde quando ela tinha sido abandonada pelo pai até quando ela era espancada pelo irmão mais velho, que já no momento não morava mais com a gente. Foi aí que eu decidi que eu não poderia deixar ela sozinha. Daí, então, a gente se tornou inseparáveis e nesse dia eu ganhei uma irmã. Mas alguns meses depois, a realidade bateu na minha porta e eu tive que voltar para o Brasil. Eu já tinha feito intercâmbio e agora estava na hora do ensino médio. Agora era hora de eu focar nos meus estudos e eu não podia mais brincar de vender coisa na escola. E foi aí que eu fui me pondo nessa caixinha, fui fazendo o que me era cobrado e fui diluindo a minha essência. E aí que a gente volta para onde eu comecei essa apresentação. Mas agora, resgatando a minha história, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu só precisava de uma coisa: coragem. Eu tinha que ter coragem para voltar a ser aquela menininha de 7 anos que queria vender tudo o que ela achava pela frente. E eu precisava apenas de um gatilho para saber que caminho seguir. Eu ainda estava perdida, eu sabia que era isso que eu tinha que fazer, eu só não sabia por onde começar. E aí que entra Nanda. Pra quem não sabe, Nanda é founder aqui na Link, ela é fundadora da Goia e faz parte do MI5. E ela é minha amiga de infância. E acontece que no ano passado, Nanda foi fazer uma palestra lá em Natal sobre empreendedorismo e eu, que ainda tava na vibe de cursinho, fui assisti-la única e exclusivamente para prestigiá-la. E foi aí que ela me apresentou a Link e eu me encantei e disse: é isso que eu quero pra minha vida. Foi um processo convencer meus pais de que eu sabia o que eu estava fazendo ao mudar o rumo da minha vida completamente. Porque, verdade seja dita, eu não sabia. Mas eu decidi botar minha cara a tapa e entrar na jornada. E deu certo, eu tô aqui agora. Tô aqui começando uma etapa completamente nova da minha vida, morando sozinha, deixei tudo pra trás. Mas eu tô muito empolgada por tudo que me espera nesse novo mundo. E eu deixei essa página em branco porque realmente eu não sei o que é que vem pela frente, mas eu tô preparada pra enfrentar tudo que vier. Muito obrigada!